Eliane, você encontrou, ao longo da tua pesquisa, cooperativas que tiveram dificuldade de geração de resultado financeiro, de forma que pudesse ser socializado, distribuído? Você encontrou dificuldades dentro das cooperativas? Sim, sim. Eu terminei fazendo, com os dados é, coletados pela Senai, eu terminei fazendo uma classificação, cooperativas que conseguiram ter desempenho positivo dos seus resultados no último ano, em referência da pesquisa realizada, tendo o último ano como referência o seu exercício financeiro. Então, teve um grupo de cooperativas que conseguiu pagar todas as suas dívidas, as suas despesas, e ainda ter receita para gerar capital de giro. Teve cooperativas que somente conseguiram pagar todas as suas despesas, mas que não teve sobras para reinvestir, para continuar reinvestindo na própria cooperativa, e teve cooperativas que não conseguiram nem sequer pagar suas despesas. Então, nesse campo da economia solidária, ainda mais que as cooperativas são de segmentos muito vulneráveis, que vivenciam historicamente a vulnerabilidade, trabalhadores sem grande qualificação profissional, muitas mulheres negras, ou seja, o segmento mais vulnerável da sociedade, que constitui essa experiência de trabalho da economia solidária, é um grande desafio ter resultados econômicos positivos. Não? E aí, nesse sentido, eu fiz uma classificação para demonstrar que há essas três possibilidades, né, dentro daquelas experiências, e, portanto, elas terminam, em alguma medida, demandando políticas públicas distintas para fortalecê-las e também para qualificar esses trabalhadores na própria administração, na própria gestão do seu empreendimento. Na medida que você estava falando da dificuldade de resultado, eu fiquei pensando na questão de investimento no treinamento para a administração, né, dos próprios cooperados aí, porque a administração é fundamental. Eliane, me fala uma coisa. Embora você tenha encontrado problemas de geração de resultados financeiros, você encontrou avanços sob a perspectiva de evolução de participação política por parte dos cooperados? Sim, sim. O campo da economia solidária, a gente tem que considerar duas coisas. Os trabalhadores, que em boa parte estão dentro desses empreendimentos, nas cooperativas de trabalho da economia solidária, são trabalhadores que têm, historicamente, uma inserção muito parcial e marginal no trabalho assalariado. Então, são trabalhadores que, historicamente, não tiveram os direitos do trabalho formal assegurados, que viveram, então, historicamente, uma situação de precariedade no mundo do trabalho, em situações muito adversas daquelas garantidas para quem tem o trabalho formal. Muitos nunca tiveram carteira de trabalho assinada. Então, você tem as cooperativas de catadores, por exemplo. Se olhar os catadores, e o perfil de Salvador mostra isso, boa parte de quem está na cooperativa de catador nunca teve carteira de trabalho assinada. Então, quando eles se inserem na experiência de trabalho da economia solidária, primeiro que eles conseguem se sentirem mais produtivo, porque eles estão produzindo para eles mesmos. O resultado do que eles produzem é deles. Pode ser pouco, mas é para eles, e eles que decidem como é que vai ser reinvestido ou como é que eles vão assumir as dívidas se não conseguiram ter resultados positivos. Segundo, isso gera uma sensação mais de autonomia e de rompimento, de ruptura com a situação de subordinação, porque muitos deles vieram de situação de trabalho de muita humilhação. Por exemplo, as mulheres que eu entrevistei em Salvador eram mulheres que tinham vindo do trabalho doméstico, e elas diziam que muitas vezes era como se fosse uma continuidade da senzala, né, Casa Grande Senzala, porque elas não eram respeitadas, elas não tinham os direitos trabalhistas e eram extremamente desrespeitadas pela falta de valorização do trabalho doméstico, das empregadas domésticas. Então, estar num trabalho que você não tem patrão era um elemento muito positivo, onde coletivamente você é ouvido, que você decide os rumos do seu empreendimento, é um sentido de muito valorizado e, portanto, um elemento de emancipação para esses trabalhadores. Somos nós que decidimos o que vamos fazer, somos nós que vamos decidir qual o planejamento, quais as estratégias, para, inclusive, responder às debilidades e os limites enfrentados pelas próprias cooperativas. Eliane, e qual foi o perfil dos cooperados de Salvador, no universo que você de cooperativas da cidade de Salvador que você pesquisou? Qual era o perfil dos cooperados? Mulheres com baixa escolarização
formal, mulheres negras, todas elas negras, com uma baixa qualificação profissional, homens negros com baixa qualificação profissional, mulheres com mães, eu pesquisei uma cooperativa em Salvador, uma de reciclagem, uma de alimentação, e uma no ramo da costura e uma no ramo do artesanato. Então, eu pesquisei 4 cooperativas, né? Todas essas 4 cooperativas, artesanato, costura, alimentação e reciclagem, formadas, 2 formadas somente por mulheres, o de costura e o de artesanato, somente por mulheres. E essas cooperativas, essas mulheres residentes de bairros periféricos, com trajetória de inserção de trabalho precário, de subemprego, da falta de carteira assinada, experiências de humilhação, né, de relatar de ter sido humilhadas no trabalho, então o fato de não ter patrão é um elemento muito motivador para essas mulheres, mas também para os homens. Uma quantidade de homens maior na cooperativa de catadores, mas ainda assim um trabalho com muita luta, sem condições de garantir todos os direitos trabalhistas, porque essas cooperativas também têm um volume baixo de recursos, de resultados econômicos, né? Então, os trabalhadores que eu encontrei, eles expressam os trabalhadores que eu caracterizei no estudo quantitativo, ou seja, o perfil dos trabalhadores da economia solidária, naquele período, são trabalhadores com baixa qualificação profissional, trabalhadores com nível de escolarização médio-baixo, muitos nem o ensino médio completo, e trabalhadores com inserção muito precária no mundo do trabalho formal, né, vivendo de subempregos. Portanto, o campo da economia solidária se torna uma alternativa concreta para melhorar as condições pretéritas que eles tiveram historicamente. Ok. Eliane, eu não comentei com você na prosa prévia, mas no período que eu trabalhava com gestão de crédito, eu encontrei uma grande empresa numa determinada cidade que estava quebrando, estava com um problema sério. Os funcionários constituíram uma cooperativa e assumiram a gestão daquela empresa. Eu achei bem interessante na época. Me fala uma coisa, você encontrou paradoxos, situações contraditórias dentro do universo das cooperativas que você pesquisou? Então, a forma de gestão dessas cooperativas, a gente diz que é a autogestão. Por que a autogestão? O conceito da autogestão ele tem vários sentidos, né? É um termo extremamente, algumas vezes polêmico, mas polissêmico. Polissêmico porque eles têm vários sentidos, inclusive na história da luta da classe operária. Então, nós tivemos experiências de autogestão, a autogestão operária, que os trabalhadores assumiram as fábricas, a Gramsci relata isso, temos vários aí exemplos e análises na história que discute a autogestão quanto um modelo de sociedade, como uma forma de organização política da sociedade. O próprio movimento anarquista, ele é autogestionário no sentido de que você não precisa de entidades maiores do que a própria organização social dos homens e das mulheres para administrar e coordenar a sua própria organização social. Né? Mas o termo autogestão no campo do cooperativismo está se falando de uma gestão coletiva, que é feita pelos próprios associados ou cooperados. Então, na economia solidária, a autogestão é um tema caro, porque os trabalhadores e as trabalhadoras que estão nesses empreendimentos, eles mesmos estão gerindo os seus empreendimentos. Não quer dizer que, ao fazer a gestão coletiva ou a gestão associativa, se quiser usar esses termos, nesse caso aqui eles são similares, não quer dizer que eles não têm entidades de assessoria, que eles não tenham, inclusive, talvez, em alguns casos, pessoas externas ao quadro do própria cooperativa para fazer a gestão técnica. Então, tem diversas contradições também, como tem contradições em todas as relações sociais, porque muitos desses trabalhadores que formaram as cooperativas de trabalho, inclusive as empresas recuperadas, como você citou aí, essas massas falidas, né? Fábricas que fecharam, a gente chama muito isso de empresas recuperadas, de fábrica recuperada, massas falidas, e os trabalhadores assumem a empresa e eles começam a administrar a empresa e, ao mesmo tempo, eles são os produtores, eles trabalham, eles produzem e eles administram a empresa. Um minutinho só, desculpe.
Então, essa experiência traz muito desafio para os trabalhadores e algumas vezes muitas contradições. Então, a gente, algumas vezes, em alguns casos estudados, em alguns depoimentos, se questionava essa gestão coletiva, essa gestão democrática, participativa, quando eles diziam assim: determinadas pessoas que estão assumindo a gestão hoje, eles estão agindo igual ao patrão, eles não estão respeitando a autogestão. Por quê? Porque fazer uma gestão democrática é um grande desafio, porque nós precisamos aprender. Nós vivemos um processo democrático e nós precisamos, portanto, aprender também a fazer uma gestão democrática. E nós não temos essa experiência na sociedade. Muitos desses trabalhadores vieram da cultura de que alguém manda, que é o patrão, e eu obedeço. E aí, isso, algumas vezes, você verificava isso dentro das cooperativas. Os trabalhadores querendo que alguém mandasse, porque estava na cultura de ter patrão, ou então alguns trabalhadores reproduzindo o papel de patrão, mandando e querendo que outros obedecessem. Essas contradições fazem parte do processo de aprendizado, do processo de construção dessa gestão coletiva, que como nós estamos falando de pessoas santas, estamos falando de pessoas de carne e osso, que estão querendo construir sua história e uma história diferente dessa relação de quem manda e de quem obedece. Muito interessante.